Olá, pesquisador, aqui é Augusto Canassiro. Hoje eu vou falar sobre a importância das metas para entrar no mestrado ou no doutorado. Eu escolhi esse assunto porque geralmente quando você enfrenta o processo seletivo não basta só as competências técnicas da sua área e da sua linha de pesquisa, mas também são necessárias as competências comportamentais. Ou seja, a maneira como você se lida com uma situação que exige muito do seu desempenho para você ser aprovado. E por que eu estou falando da importância das competências comportamentais para ser aprovado no processo seletivo de mestrado ou de doutorado? Eu vou explicar isso com base no que eu vivi na época em que eu queria entrar no mestrado. Mais ou menos no último ano da minha graduação, eu já comecei a me interessar muito pelo mestrado, mas eu era super inseguro, porque haviam outros colegas de sala que eram muito mais inteligentes do que eu. Ou seja, eu nunca fui o melhor aluno da sala. Eu nem mesmo me considerava muito inteligente. E conversando com esses colegas que eram os melhores da turma, eu fiquei super inseguro, porque eles também iam prestar o processo seletivo de mestrado. Aí na minha cabeça eles iriam passar e eu seria reprovado, porque eu tinha uma crença limitante de que eles eram melhores do que eu, simplesmente porque eu acreditava nisso. Só que quando abri o processo seletivo eu me inscrevi mesmo sendo pessimista. E aí eu me preparei o máximo possível nas minhas condições de temperatura e pressão e eu acabei sendo aprovado. Até que um dia eu tinha que ir na biblioteca universitária e na praça de alimentação da faculdade eu acabei encontrando alguns colegas e lá estavam as pessoas, que eu considerava os melhores alunos da sala. Todo mundo ali tinha terminado a graduação, mas o que me chamou a atenção é que alguns dos melhores da sala, entre aspas, ainda não tinham ingressado no mestrado. E aí eu acabei percebendo que eles não haviam planejado um plano para entrar no mestrado. Porque na conversa, muitos deles estavam indecisos se focavam na busca de um emprego, ou se prestariam um concurso, ou outra coisa. Então, resumindo, eles não tinham estabelecido metas claras. E na época eu tive o privilégio de me focar no processo seletivo porque eu já estava empregado, eu havia passado num concurso público na minha área de formação e já estava trabalhando. Por isso eu não dividia a minha cabeça procurando emprego e a preparação do processo seletivo. Eu fiquei completamente focado no processo seletivo e tinha estabelecido algumas metas. Esse é o meu exemplo de que no processo seletivo não importa só as competências técnicas, mas também as competências comportamentais. E talvez um dos motivos pelos quais eles não ingressaram no mestrado na mesma época do que eu, seja deles não terem estabelecido metas claras. Essa é a minha hipótese, de que um dos motivos deles não terem entrado no mestrado, ou seja, os melhores da turma, mesmo tendo capacidade técnica, foi a falta de metas e de planejamento. Eu considero que traçar metas é uma das competências comportamentais mais importantes que aumentam consideravelmente as suas chances de sucesso. Mas tudo que eu disser aqui não é só para você conhecer na teoria. Você tem que colocar isso em prática. Você tem que aplicar isso no seu dia a dia. É necessário testar, experimentar e colocar em prática e não ter medo de errar. E quando você errar, erre rápido. Eu não sei se você me acompanha, mas num vídeo anterior eu explico o que seria errar rápido, entre aspas, Mas voltando ao assunto principal, para definir os seus objetivos e metas, basicamente escreva tudo o que você pretende alcançar. Pode ser, por exemplo, ser aprovado no mestrado ou ser aprovado no doutorado, e aí depois você pode colocar uma meta ainda maior, como por exemplo, se tornar professor em uma universidade ou se tornar um pesquisador, ou seja, você ter a pesquisa como profissão. Mas não basta só definir aonde você quer chegar, porque você precisa esboçar um caminho para atingir essas metas e esses objetivos. Não adianta fazer metas sem planejamento. As pessoas que fazem isso, elas ficam perdidas. E o melhor meio de você não se perder é especificar o passo a passo que você deve seguir para atingir as suas metas. Será que a sua meta de entrar no mestrado está realmente planejada? Será que a sua meta de entrar no doutorado está planejada? Você planejou como que você vai se tornar professor universitário? Aqui o seu plano tem que ser como se fosse um mapa, um caminho que você vai seguir. Então lembre-se de que planejar também implica em fazer ajuste.
Por isso, saiba que durante o percurso você vai ter que analisar a situação e ajustar a rota dependendo do desenrolar dos eventos. Então, saiba se lidar com o imprevisto, mas quando você fizer isso, não perca o foco daquilo que você pretende alcançar, porque a melhor maneira de você vencer um obstáculo imprevisível é tendo como referência aonde você quer chegar. E isso evita de você se perder no meio do caminho e isso também evita de você ficar frustrado. E na sua jornada, você tem que ficar presente que tanto as suas vitórias quanto as suas derrotas têm que servir para você aprender alguma coisa. Não existe fracasso. Ou você vence, ou você aprende alguma coisa nova. Enquanto você não desistir, você não foi derrotado. Por isso, aprenda com seus erros, persista e faça acontecer. Augusto, e se eu quero planejar alguma coisa que eu não sei como fazer? Então, primeiro passo, escreva tudo que vem à sua cabeça, tudo que você imagina que você precisa fazer. Então, escreva um passo a passo do que é necessário realizar. O segundo passo é entrar no campo de batalha e fazer acontecer. Ah, Augusto, mas eu não me sinto pronto para fazer as coisas. Então, não deixe esse tipo de pensamento te paralisar. A chance são de que você nunca vai se sentir pronto para um monte de coisas. Por isso, você tem que começar antes de você se sentir pronto e aprender durante o percurso. Eu tenho certeza que a maioria das coisas que você aprendeu foi assim. Então, busque conhecimento, colete informações sobre aquilo que você ainda não sabe fazer. Ninguém sabe de tudo. Então, você cria e planeja um caminho para atingir o seu objetivo. E depois você coloca isso em prática. E se você não se sentir pronto, vai lá e começa assim mesmo. Um bebezinho, quando vai começar a andar sobre duas pernas, ele não se sente pronto para começar a andar. Ele começa tropeçando, ele vai se aperfeiçoando com a experiência. Agora, se esse bebezinho desistir de andar, ele se boicota, porque as chances são de que ele nunca vai aprender a andar sem tropeçar e sem perder o equilíbrio. Além disso, para você atingir as suas metas, eu recomendo você buscar pessoas que já viveram e superaram essa situação que você vai enfrentar. Então pergunte como que foi, para as pessoas que já enfrentaram o processo seletivo. Se você não tiver ninguém, então siga os meus conteúdos. Eu tenho certeza que alguma coisa ou outra vai ser útil para você. E quando você tem um plano desenvolvido, você precisa fazer disso a sua maior prioridade. Porque aqui tem uma armadilha e essa armadilha consiste em perder o foco no seu plano. E como que isso acontece? Você vai lá, estabelece as suas metas e objetivos, escreve um plano de como atingir esses objetivos, coloca algumas coisas em práticas nos dias iniciais e depois deixa de seguir o plano. Essa é a armadilha, de achar que só basta estabelecer metas e criar um plano. Mas isso não basta. É necessário colocar em prática o que você escreveu no papel. E para vencer essa armadilha, você precisa mudar os seus hábitos. Eu sei que mudar é difícil, eu já senti isso. Muita gente diz, depois eu faço isso, aí ela mantém os mesmos hábitos e atividades que não vai ajudar ela a atingir os objetivos. Então, finalizando aqui, quando você estabelece metas, cria um plano, você tem que se comprometer e fazer disso a sua maior prioridade. Por isso, crie rotinas, mas lembre-se de ajustar as coisas durante o percurso. Você tem que se atentar sobre os seus erros. O que você tem feito de errado que não está te ajudando a se dedicar no seu objetivo, que está dificultando de você focar nas suas metas. Então, fazer perguntas é importante para você saber o que precisa ser ajustado. Então, se pergunte, as minhas atitudes, as minhas ações estão alinhadas com os meus objetivos? Então, defina os seus objetivos acadêmicos de forma clara e precisa. E se pergunte do quanto que você realmente está dedicado a atingir esses objetivos. Espero que essas dicas tenham te ajudado de alguma forma. Bons estudos e sucesso. Um grande abraço. A gente se encontra no próximo episódio.